Programa Visão Espírita. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita tem a grata satisfação em receber Vitor Costa Curta e Edgar Tão para uma conversa sobre Bíblia e Evangelho. Seja bem-vindo, Edgar. Muito obrigado, Zola. Seja bem-vindo, Vitor. Muito obrigado. Edgar e Vitor, mas vamos começar pelo Vitor. Vitor, muitos afirmam que a palavra de Deus está escrita na Bíblia. Como o Espiritismo entende essa afirmativa? Sem dúvida, ao estudarmos a Bíblia, principalmente a parte do Novo Testamento que o Espiritismo se baseia, a gente encontra passagens de Jesus, que viveu intensamente as leis divinas, os ensinamentos de Deus, Então, sem dúvida nenhuma, em todos os atos, em todas as passagens em que Jesus esteve aqui conosco, relatado pelos evangelistas, nós encontramos, sem dúvida, a mão de Deus, as leis divinas sobre elas. Então, sem dúvida nenhuma, a gente concorda com essa afirmativa. Edgar, a palavra Bíblia tem um significado, Ela tem uma raiz para que a gente entenda. Qual é essa raiz e como é composta a Bíblia? A Bíblia é um livro só de A a Z, por capítulos? Zola, entendendo a Bíblia em sua etimologia, na origem da palavra Bíblia, nós vamos verificar que a Bíblia em grego significa livros. Então a Bíblia nada mais é do que um conjunto de livros, Só que ela mantém essa raiz etimológica, essa raiz linguística, para designar essa coletânea de livros que no decorrer da história foi sendo aprimorada, foi sendo aperfeiçoada. Para que nós tenhamos uma ideia, até o ano de 1700 aproximadamente, 1600, a Bíblia não tinha capítulos, a Bíblia não tinha versículos. Então imaginemos estudar um documento sagrado para os cristãos especialmente, mas sem referências que pudessem muitas vezes fazer as conexões entre todos os livros. A Bíblia, essencialmente, sendo um conjunto de livros e separada em duas partes, a primeira parte, como sabemos, o Velho Testamento, que reúne em torno de 46 livros, e a parte do Novo Testamento, que reúne os 27 livros. Então vejamos que ao todo são 73 livros aceitos pela chamada Bíblia Canônica, que a partir de 1543, com o Concílio de Trento do Papa Paulo III, estabelece esse conjunto definitivo de Bíblias, de livros, portanto, que compõem a Bíblia, não é? Então nós vemos aí o esforço que naturalmente a Igreja tem se dedicado na história para que essa palavra divinamente inspirada por Deus, e nós devemos considerar a Bíblia como inspiração divina sob esse aspecto, a influência que os espíritos, eu diria prepostos do Cristo inclusive, quiçá ele próprio, nós não sabemos, mas podemos especular nesse sentido. Lembremos que no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 4, Jesus vai afirmar: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ora, entendendo dessa forma que toda palavra de Jesus é também, por si só, palavra de Deus, já que ele o representa na terra, é justo considerar, como o Vitor disse especialmente, que o Novo Testamento sintetiza as leis divinas, E que o Velho Testamento, naturalmente, sobretudo o Pentateuco de Moisés,
Os 5 primeiros livros da Bíblia vão formar a base da Torá, do Talmud, os livros sagrados judaicos e todo o conjunto bíblico estudado pelos protestantes especialmente, embasando inclusive como profecias a chegada de Jesus no Novo Testamento. Edgar, nós já ouvimos vários comentários, né? E o Velho Testamento, ele é recheado, se é que eu posso colocar, de contradições, né? Nós temos contradições, inclusive, muito fortes, né? Nós vamos ver que há uma imposição, há uma ação intensa e um aspecto, até em determinados momentos, rude, violento, né? Intenso, de que a palavra, de que o ensino deveria ser imposto, né? É claro que a contemporaneidade existe em todos os aspectos e a Bíblia não está isenta disso. Qual o entendimento, então, que os espíritas, né, passam para aqueles que acompanham o espiritismo sobre o Velho Testamento? Zola, vamos entender que a Bíblia foi escrita entre 1500 antes de Cristo, aproximadamente, até 90 depois de Cristo. Nós temos um intervalo de algo em torno de 1600 anos em que a Bíblia, como conteúdo desses 73 livros, foram escritos. Com línguas e usando bases de conhecimento diferentes. Absolutamente diferentes. Sim. Contextos históricos e sociais diferentes, influenciações religiosas diferentes. Os estudiosos bíblicos vão afirmar que a Bíblia foi escrita por mais de 40 autores diferentes. Por isso dos livros, né? Exatamente. Então vejamos que nós não podemos interpretá-la sem o entendimento da influenciação dos homens que as escreveram, dos seus autores, em relação ao tempo e às tradições judaicas. A Bíblia, originalmente, ela foi escrita em aramaico, em hebraico e em grego, culminando com o grego. Grego antigo. O grego koné, não é? Que é o grego antigo do Império Romano. Esse grego antigo foi utilizado, essa última tradução do grego antigo foi utilizada por Jerônimo para fazer a tradução da chamada Vulgata, que é o entendimento da Bíblia latina, de origem latina, que hoje todas as Bíblias que nós utilizamos vêm dessa origem. Então, essa é a base principal, não é? Então vejamos que todas essas influenciações são inequívocas e fazem, de alguma forma, parte da própria existência, da própria formação da Bíblia. Então é natural que o entendimento a respeito de Deus, do sagrado, da divindade de 1500 anos atrás, acabasse sendo influenciando todas essas anotações, quando não os ajustes dos escribas, dos copistas, daqueles que começaram a perpetuar a Bíblia. Porque parece que a Bíblia, nós esquecemos que a Bíblia era escrita manualmente e que os copistas ficavam divulgando determinados trechos, copiando esses trechos e fazendo a divulgação em papiros, não é? Que eram muitas vezes mudados, alterados, ajustados para determinadas imposições. E até transmitido verbalmente. Verbalmente, porque ela tem suas tradições orais também. Isso, a origem de quem transmitia, trazia consigo, e não dá para ser diferente, o que vai dentro dele. Claro, e como tradição oral, nós não podemos ignorar a influenciação dos mitos. Os mitos são o conjunto de transmissão do conhecimento, usando como base as tradições orais. É por isso que há tanta incoerência na Bíblia, não é? Quer dizer, quando pensamos no primeiro livro de Moisés, na Gênese, que compõe esse Pentateuco, na ideia da criação de Adão e Eva como os primeiros seres humanos da Terra, Adão vindo do pó e Eva de sua costela, hoje é inaceitável para que nós compreendamos isso dentro dessa literalidade. Então, é preciso analisar o Velho Testamento
com muita prudência, com muita cautela e discernimento, para que nós saibamos separar, como diz Pedro em sua carta, a segunda carta de Pedro, no primeiro capítulo, no versículo 20, Pedro vai dizer: toda a Escritura não é de interpretação particular. Ou seja, é preciso separar o conteúdo da forma. É preciso analisar a Bíblia longe das influenciações literalistas. Se nós formos em Cronistas, por exemplo, e analisar a história de Jó, que é engolido por uma baleia e que passa alguns dias dentro da baleia para cumprir determinada missão divina, isso é inaceitável para nós. E há defensores da Bíblia, sem desrespeitá-los, que vão afirmar que se a Bíblia tivesse escrito o contrário, de que Jó tivesse engolido uma baleia inteira, ele ainda assim acreditarão, porque é a palavra de Deus. Os espíritas, naturalmente, compreendendo a Bíblia como um processo de revelação gradativa ao homem, entende o Velho Testamento como um degrau dessas revelações, sinalizando um importante movimento histórico para a chegada do advento do cristianismo, para a chegada de Jesus como cumprimento das profecias antigas. Agora, é bem verdade que o Espiritismo não se prende a isso, tampouco se prende ao Velho Testamento, muito embora o respeite. A análise da chamada exegese bíblica, da interpretação crítica da Bíblia, da explicação da Bíblia, que busca referências do Velho Testamento. O próprio Emmanuel, nos seus livros, vai trazer referências muito seguidas, sobretudo em Isaías, em Ezequiel, que fazem parte do Antigo Testamento. Agora, vejamos que a Bíblia nada mais é do que um compêndio revelador que sinaliza, inclusive, um panorama evolutivo da própria criatura humana. Então, à medida que essa criatura se expande e ascende, a revelação vai se fazendo. E a revelação, como não sendo propriedade do homem, evidentemente, se faz à medida que o homem pode compreendê-la, pode entendê-la, pode interpretá-la a decorrer, naturalmente, da sua própria capacidade de entendimento e interpretação dessas revelações. Dentro dessa interpretação, Vitor, aqui entre nós, né? Você é mais jovem que eu e que o Edgar. Bem mais jovem. Bem mais jovem. Não tanto quanto eu, mas em relação ao Zola. Sim. Rapaz, ler a Bíblia é um negócio interessante, porque ela está escrita numa linguagem diferente. Eu gosto de colocar a palavra diferente, porque é diferente, sim, né? Como é que faz? Essa linguagem facilita a moçada, o jovem, a pessoa tem vontade de ler a Bíblia, porque a hora que pega... E um detalhe importante, tem algumas ainda que tem aquelas letras bem diferentes, algo assim um pouco... estilizado, né? Dá para estimular a leitura? Então, algo que a gente sempre prega, né, e procura buscar é a capacidade de ser simples na hora de transmitir uma informação, né? Principalmente dentro do meio espírita a gente encontra, seja numa mocidade, numa evangelização, num grupo de ESG, numa exposição, a gente sempre procura tentar trazer da forma mais simples, né? Por quê? Porque aquela pessoa que tem facilidade vai entender. E aquela pessoa que talvez tenha um pouco mais de dificuldade, né, da compreensão, também vai entender, né? Então a gente sempre procura isso. E quando a gente busca o texto bíblico, muitas vezes as palavras que a gente encontra lá são palavras difíceis, né? Por quê? Porque muitas delas não estão no nosso cotidiano, né? Então às vezes a gente tem que procurar aquela busca, né? Às vezes no próprio dicionário ir atrás daquelas palavras. E além disso, a gente muitas vezes se esquece que foi escrita há 2000 anos atrás, né? Comparando aí parte do Novo Testamento, que é um cenário totalmente diferente do nosso. Então, palavras que antigamente, por exemplo, passar um camelo por um buraco de uma agulha, antigamente, é claro, um cordão grosso. Hoje em dia, se você fala isso, você olha e provavelmente a primeira imagem vai ser o quê? Um animal passando por um buraco de uma agulha, que também o sentido a gente conseguiria, né, entender, mas ficaria estranho, né?
Então, sem dúvida nenhuma, há uma dificuldade ao ler esses textos, por isso é tão importante os grupos também de estudo, né? Na hora que a gente traz isso, pessoas que já foram atrás, já estudaram talvez um pouco mais a fundo, e sem dúvida nenhuma o Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Evangelho traz exatamente isso, essas passagens bíblicas, junto com os comentários de Kardec, junto com comentários de espíritos de luz, que vêm nos auxiliando e interpretando, porque hoje, quer queira, quer não, a gente está um pouquinho mais evoluído, tendo um pouquinho mais de capacidade de entender aquelas parábolas, entender aquelas passagens com uma ótica diferente. Edgar, Vitor, mas que tem até dicionário bíblico. É verdade. Sem dúvida. Tem dicionário bíblico, né? Sem dúvida. É importante que o tempo, né? O tempo promove algumas alterações e é uma linguagem Mais acessível, né? é uma linguagem que às vezes distancia e às vezes dá uma certa soberba para alguns que entendem que eu consigo, você, então dá a impressão de que, né, sabe-se mais ou sabe-se menos, quando Mas na verdade muito além de saber é praticar. assim, aí Isso que muitas pessoas podem chegar, né? Diziam Senhor, Senhor, nem todas que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então não adianta saber de cor perfeitamente todas, né, as traduções, mas será que está sendo colocado em prática, né? Agora, Zola, se você me permite, nós não podemos ignorar também que o fato da Bíblia representar esse panorama evolutivo, ela reúne esses gêneros literários, né? O Velho Testamento, por exemplo, é uma reunião de gêneros literários dos mais diversos. Há livros históricos, há livros proféticos, há livros poéticos, né? os salmos que os digam. Pois é. Então vejamos que são gêneros diferentes formando esse compêndio, esse repositório eu diria, de orientações a respeito da vida que não pode, como nós estamos conversando, ser dissociado daquela realidade. É claro que trazer os ensinamentos bíblicos, e especialmente para nós espiritistas, trazer os ensinamentos evangélicos de maneira que possam ser compreendidos, faz toda a diferença. E por isso mesmo surge o Evangelho segundo o Espiritismo, dando outra ênfase em relação à leitura e interpretação evangélicas. Dizem que aonde está o coração do homem está seu tesouro. Sim, Evangelho 6 de Mateus. E aí um detalhe importante. Cada um vai encontrar dentro da Bíblia o que melhor vai o seu tesouro. Claro. E vai dar ênfase e destaque aonde melhor vai o seu tesouro. Claro. Então, há de se considerar também que a Bíblia propicia ao seu estudioso, ao seu leitor, ir ao encontro daquilo que se ele quiser encontrar um Deus Senhor que se impõe Claro. às armas Claro. e ao domínio, se ele quiser encontrar a história de um povo que tem a intenção de ser o povo eleito do mundo, Claro. Ele vai encontrar refúgio. Ele vai encontrar refúgio. Sem dúvida, não Ele é? vai- Quer dizer, há essa identificação com os elementos bíblicos, não é? Sim. Até porque, mais uma vez, reiterando, cada um de nós experimentando um momento muito peculiar da sua faixa evolutiva, encontrará ali a faixa evolutiva que lhe é apropriada. Então, essas identificações nos textos bíblicos são muito comuns e cada um vai abraçá-los de determinada forma. Vai escolher, né? Vai escolher, vai se identificar, vai se encontrar ali, Vai se não é? encontrar e vai dar fluidez ao seu pensamento. Sem né? dúvida, sem dúvida. Se ele quiser encontrar ali uma religião dominadora, aonde ela de certa forma se impõe, subjugue, Ele não, vai achar. Ele vai achar. Vai achar. Vai, porque tem e faz parte. Se procurar um Deus controlador, disciplinador, até porque a criatura talvez precise disso, ele igualmente vai encontrar, não é? Se procurar um Deus ao contrário do Velho Testamento, mas no Novo Testamento, um Deus amoroso, um Deus infinitamente misericordioso, bondoso, cujos atributos são infinitos, apresentado por Deus como Pai, ele igualmente encontra ali. Mas o primeiro livro impresso, essa informação procede? O primeiro livro que foi impresso foi a Bíblia?
primeiro livro impresso foi a Bíblia, ela continua sendo o livro mais vendido do mundo. Contabiliza-se hoje algo em torno de 6 bilhões de cópias, André. Agora chega... 7 vezes mais do que o segundo livro mais vendido do mundo. Nós estamos em 7,5 bilhões de habitantes, daria para cada um ter uma Bíblia. Para cada um ter uma Bíblia. Daria. É. Mais uma pergunta. Vitor, por que hoje, se você olhar a imensidão dos lares cristãos, e eu faço questão de citar cristãos, não estou entrando nem em outra, cadê a Bíblia? Pois é, né? Uma coisa que a gente nota, muito além disso, é a desunião. Primeiramente, a desunião no lar. Porque algo que a gente encontra hoje em dia são pessoas, cada um parece vivendo individualmente. Então, às vezes, uma pessoa trabalha o dia inteiro, o filho estuda o dia inteiro, almoçam em momentos diferentes, né? E tem uma desunião. E muitas vezes, essa união, principalmente com esse fim de evangelização, que a gente encontrava muitas vezes na Bíblia, né? Ter essa Bíblia em casa, ter o estudo da Bíblia, né? Muito além de algo como se fosse um ritual, um símbolo, mas realmente trazer, incorporar os ensinamentos. Ler a palavra. Ler a palavra, não apenas deixar lá como algo, né? Apenas como se fosse um templo, mas incorporar aquelas palavras para a sua vida, para incorporar essas palavras no seu cotidiano, muitas vezes vem se perdendo, muitas vezes a pessoa nem sabe como que é formado, né, a Bíblia, como a gente falou agora há pouco. Por isso é tão importante, a gente sempre bate em cima dessa tecla, por exemplo, do Evangelho no lar. Porque isso vem se perdendo, né, essa união, essa junção da família, pelo menos em um momento na sua semana, para conseguir estudar um pouco mais as palavras de Jesus e, sem dúvida, como já foi dito aqui, colocá-las em prática no seu dia a dia. Então, esse ponto, sem dúvida nenhuma, vem se perdendo, esse uso, né, da Bíblia dentro do lar, e que a gente sempre traz nesse movimento espírita, tentando lembrar da importância do Evangelho do lar, do estudo, né, e principalmente da união da família. Edgar, que a Bíblia se afastou dos lares, isso é uma verdade, né? Talvez em função de uma série de questões sociais também que fazem parte do contexto, como o Vitor colocou, mas o programa é o Visão Espírita, né? E como Visão Espírita, nós vamos passar uma percepção nossa sobre isto. Nós estudamos, os espíritas leiam a Bíblia, estudam a Bíblia. Como é que a Bíblia é vista pelos espíritas? Olha, eu não sei se todos os espíritas estudam, eu sei que ela é um instrumento para o meu estudo, viu, Zola? Mas deveria ser para todos, né? Quando Kardec, logo quando Kardec publica o Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, o capítulo 1 é Objetivo desta obra, né? As pessoas podem ir lá consultar e verificar. E Kardec vai dizer que os ensinamentos, a Bíblia, o Novo Testamento mais particularmente, vai reunir cinco partes, não é? Os fatos comuns da vida de Cristo, as predições, os milagres, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e as lições morais de Jesus. Né? Isso é, de uma maneira geral, a síntese do Novo Testamento reúne estas 5 forças, né? Estas 5 partes. Kardec, então, didática e extraordinariamente, exclui as 4 primeiras, porque ele vai dizer que, invariavelmente, estas 4 primeiras sempre são geradoras de controvérsias, para focar o seu esforço no estudo da moral cristã, contra a qual não há qualquer tipo de questionamento, não é? Então, vejamos que para o espiritista cristão, que somos todos nós, recorrer aos ensinos do Novo Testamento, especialmente as orientações desse roteiro de conduta e aprimoramento moral humanos no Evangelho de Jesus é fundamental. Entender a Bíblia é compreender não somente a passagem de Cristo aqui, mas a sua mensagem
de libertação das consciências humanas. Portanto, o Evangelho é instrumento vivo para o espírita, vivo do ponto de vista de interpretação e conhecimento, mas, sobretudo, vivo e estuante nas mãos. O Evangelho, portanto, deve ser carregado para o espírita no coração e nas mãos. O irmão José escreve uma mensagenzinha intitulada Espiritismo e Evangelho, num livro Seara de Luz. E ele vai dizer que o espírita sem evangelho é um companheiro de difícil trato. O evangelho, portanto, para nós outros, sempre será instrumento de convivência cristã e fraterna entre todos, indistintamente. Vitor, isso acontece em todos os programas Visão Espírita e nesse não é diferente. O tempo passa. E já te agradecendo, nós queremos que você deixe ao telespectador uma mensagem, uma palavra. E se usar uma passagem da Bíblia, muito bacana, porque é o tema do programa de hoje. A sua mensagem. Sem dúvida. Eu vou recorrer a passagem que João nos traz. Eu não tenho uma memória tão boa quanto o Edgar, né? É que você não conhece a do Basílio. A do Basílio. Mas eu recorro ao Evangelho, né? Com a passagem de João, que ele fala diretamente aos jovens. E ele traz, né? Recorre dizendo o seguinte: essa juventude, esse vigor que nós temos, né? Essa vontade de modificar, essa vontade de lutar por algo, por um planeta melhor, que a gente já vem sabendo que estamos aí com um pezinho num planeta de regeneração, né? Que a gente traga o Evangelho para a nossa casa, que traga o Evangelho para a nossa vida e que junte esse vigor junto com as palavras de Jesus para que a gente consiga passar por esse planeta, passar por um mundo melhor, né? Por um planeta de regeneração, nos evoluindo, auxiliando aqueles que nós também convivemos, que são nossos irmãos, a evoluírem também, que a gente consiga estar nesse planeta melhor e, sem dúvida nenhuma, sendo aquilo que a gente aprende no Evangelho, um verdadeiro homem de bem. Edgar, sua mensagem, e já te agradeço. Muito obrigado, eu que agradeço a participação. Eu quero focar no Evangelho, né? Naturalmente no Novo Testamento, até em virtude de encerrar ali todos os ensinamentos morais que a criatura humana de fato pode aspirar, não é? Lembrando sempre do mandamento maior que Jesus nos deixa, sintetizando todo o conteúdo bíblico, e eu diria todo o conteúdo do seu Evangelho, para amarmos-nos uns aos outros. A mensagem de amor que o Novo Testamento nos traz sempre será a mensagem de amor de Deus para com as suas criaturas. Por conta disso mesmo, nós encontraremos ali esse repositório sagrado e divino de orientações definitivas e norteadoras para qualquer espírito humano. Prezado telespectador, você que possa estar nos assistindo pela primeira vez ou tomando tato e contato com o Espiritismo, é importante frisar: nós espíritas respeitamos profundamente todas as crenças, todas as fés, todas as religiões. E respeitamos, admiramos e também nos damos ao direito de participar dos seus estudos, dos seus conhecimentos. E entre eles está o estudo e o conhecimento da Bíblia. Reconhecemos isso, é de valor imenso este trabalho, é de valor grandioso que o conteúdo da Bíblia. Então, nós espíritas nos sentimos como parte integrante, como você, e que daqueles que devem, de forma profícua e persistente, conhecer um pouco mais sobre o conteúdo maravilhoso de fé que nos aproxima de Deus, que está na Bíblia. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção e até o próximo Visão Espírita. Programa Visão Espírita.